É muito, como eu disse, é uma honra poder ter esse tempo com vocês. Nós passamos o dia de ontem conversando a respeito de uma espiritualidade que quer ser uma espiritualidade emocionalmente saudável. Então nós falamos sobre nossa relação com Deus, espiritualidade. Mas nós também reconhecemos e conversamos que essa espiritualidade, ela é muito influenciada pelas nossas emoções, ela está conectada. E de que nós vivemos às vezes a ilusão de achar que não, ou queremos fazer de conta que não. E aí nós não percebemos o quanto as emoções guiam as nossas vidas. Nós nos fechamos para as nossas emoções, por causa de tantas coisas que acontecem na nossa vida e que nos fazem pensar, como bons jaraguenses, que esse negócio de emoção é uma coisa meio esquisita. Mas aí a gente vai vivendo e vai percebendo que a gente é pura emoção. Ainda que essas emoções estejam ali bem soterradas lá embaixo. Por que será que isso acontece? Porque às vezes a gente se esconde assim. Um professor meu, no tempo de faculdade de teologia, contou uma história a respeito dele mesmo. Dizendo que ele num tempo da sua vida, ele teve assim como que uma imagem, uma figura de um castelo. Um castelo muito bem construído, com pedras muito bem talhadas, uma estrutura impecável, firme, forte. E ele olhava para aquele castelo e ele ficava admirado com aquela construção. Mas ele sabia, ao mesmo tempo que olhava para aquele castelo, ele sabia que quem tinha feito aquilo tudo, quem tinha construído aquilo, era ele mesmo. Era dele aquele castelo. Ele era o construtor, o arquiteto, o engenheiro, o pedreiro, ele tinha levantado cada uma daquelas pedras. Era forte, era imponente. As pessoas olhavam para aquele castelo e reconheciam uma quase que assim, uma nobreza. Mas aí ele, seguindo, olhando para aquele castelo, ele percebeu que aquele castelo não tinha sequer uma porta. Não tinha como entrar, não tinha como sair. E de repente aquilo foi angustiando ele, quando ele foi olhando e percebendo que na verdade, aquele castelo que ele tinha construído, servia para ele como uma proteção. E que ele vivia dentro daquele castelo. Ele vivia ali cercado pelas próprias paredes que ele construiu. E chegando mais perto e olhando, ele percebe, ele consegue ver ele mesmo dentro do castelo. E ele é um menino frágil, acanhado, com medo. Ele construiu aquele castelo, aquela imagem, para que ele pudesse de alguma forma se proteger das tantas lutas e das tantas dificuldades que o mundo nos põe. Você e eu também construímos castelos. É inevitável. Na medida em que nós vamos vivendo, já desde muito pequenos, a gente vai tendo experiências que nos causam temores e medos. Emoções. Mas como a gente não sabe muito bem como lidar com essa emoção, como aquele medo parece algo que vai nos destruir, a gente precisa então de algum tipo de proteção. E com o passar do tempo, aquela proteção vai nos dando tal segurança que nós nos confundimos com aquele castelo. E assim ele dizia, esse professor, dizendo, todos que me veem, me consideram uma pessoa controlada, ponderada, sábia. Mas eu sei quem eu sou. Porque eu já fui levado por Jesus para dentro desse castelo. E eu acessei, eu consegui ver algumas das minhas fragilidades. E esse foi de alguma forma o convite que nós fizemos nessas nossas conversas de ontem e que eu quero seguir hoje, olhando para um texto da Escritura. A próxima imagem vai nos mostrar algumas
dessas experiências de homens de fé, de mulheres de fé. Agostinho, do quarto século, Teresa d'Ávila, se não me engano, lá por 1100, 1200. Homens e mulheres que fizeram esse caminho para dentro do castelo. E que entenderam que a relação com Deus tinha a ver também com o conhecimento de si mesmos. Que entenderam que na relação com Deus, na medida em que Deus se apresenta na nossa vida e que a gente entende e percebe o amor dele por nós, também a presença de Deus vai lançando luz sobre quem nós somos e nós vamos percebendo quem nós, então, de verdade, somos. E assim muitos homens e mulheres fizeram esse caminho, essa jornada, essa trilha que nos conduz para dentro de nós mesmos. A boa notícia é de que nós não estamos sozinhos nisso. E eu quero, para que nós possamos olhar e pensar o que também a Bíblia quer nos ensinar a respeito disso, eu quero levar você, conduzir você para uma história de Jesus, uma experiência de Jesus. Jesus, ele faz assim como nosso irmão mais velho. E ele toma a nossa frente e ele faz o caminho. Na experiência de Jesus, esse caminho foi para o deserto. Mas antes de ir para o deserto, Jesus tem uma experiência marcante com o amor do Pai. Jesus, ele está bem no início do seu ministério, ele ainda não tem aquela fama, aquela repercussão que nós vemos depois dos tantos milagres que ele faz. Ele ainda é um galileu, passeando ali por aqueles lugares. Mas então, Deus o impele, o chama para o Rio Jordão. Era o rio mais famoso da Judéia, e ali ele vai ser batizado. E na experiência do batismo de Jesus, talvez você lembre que tem ali uma experiência um tanto... é uma pintura. Porque o Deus Pai, Filho e Espírito Santo está ali. Jesus na água, sendo batizado pelo primo João Batista, que no começo reluta e diz, não, mas eu não devia te batizar, o que é isso? Jesus diz, não, vai lá, pode fazer o que eu estou falando. E aí o João Batista então faz o batismo de Jesus, e quando isso acontece, quando Jesus é batizado, então uma pomba vem, mostrando a presença do Espírito de Deus, sobre o Filho de Deus, e a voz lá do alto diz, você é o meu Filho amado, em quem eu me agrado. Quando Jesus vive entre nós, e faz o seu caminho como nosso Salvador, e caminha para a cruz. Lá na cruz ele torna acessível, ou ele concede para cada um de nós, ele transfere para cada um de nós essa mesma declaração que Deus o Pai põe sobre ele, direciona para ele. Aquela fala que diz ali, que vem ali do Pai, dizendo, tu és o meu Filho amado, Jesus, ele reparte com você na cruz. E na cruz ele inclui você nesse grande corpo, nessa grande família de Deus, chamando você a viver a partir do amor do Pai. Então quando nós ouvimos essa voz do alto, que diz, você é meu filho amado, você é minha filha amada, essa palavra vale para você. E você talvez já ouviu isso, e você talvez muitas vezes na sua vida, no seu caminhar de fé, nessa sua jornada, muitas vezes você experimentou de alguma forma essa verdade. Mas ao mesmo tempo parece que ela escapa de nós. E a gente muitas vezes duvida. E a gente ouve outras vozes. Vozes que dizem, será mesmo? E é interessante, porque justamente essa é a sequência da história. Depois do batismo de Jesus, os evangelhos, os 3 sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, contam a mesma história. Na sequência, depois do batismo, Jesus saindo da água, ele é impelido pelo Espírito Santo. Nós queremos ler esse texto. Se você
tiver a sua Bíblia e quiser também acompanhar ou no aplicativo, ela vai estar também aqui projetado o texto de Mateus, capítulo 4, os versículos de 1 a 11. Mateus 4, de 1 a 11. Logo depois, então, de sair da água, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O texto já inicia com uma aparente contradição, e algo que às vezes não faz parte da nossa teologia, da nossa compreensão de Deus. Eu vou ler de novo, para que talvez a palavra seja absorvida da forma devida. Então Jesus foi levado pelo Espírito, com letra maiúscula. Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se então dele e disse: se você é o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponhas à prova o Senhor, o seu Deus. Depois, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isso lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. O Espírito de Deus envia o Filho na sua frente. Ele está indo também em seu lugar. Ele, de alguma forma, também nos mostra o caminho. E ele nos ensina que a espiritualidade emocionalmente saudável, ela caminha entre esses dois lugares. Entre o Jordão e a experiência da paternidade e do amor de Deus, da graça de Deus que se derrama sobre nós. E o caminho para o deserto, que nos coloca diante das nossas tentações, da nossa humanidade, das nossas inquietações. E a tática do diabo é sempre a mesma. Ele diz e ele usa aquela expressão, aquela. Se você mesmo fosse tão amado por Deus, por que você precisa passar por todos esses sofrimentos? Se Deus te amasse mesmo, se Deus existisse mesmo, se Ele de fato se importasse tanto com você, por que você teria essa doença? Por que aconteceria essa tragédia, essa dificuldade, essa discussão na sua família? Por que esse desentendimento entre você e os seus filhos, entre marido e mulher? Se Deus de fato existisse, então não existiriam todas essas guerras. E assim o diabo vai tentando nos desestabilizar e nos tirar daquela relação e daquela conexão com o Pai. Mas esse caminho é inevitável. Você e eu precisamos fazer esse caminho. Nós precisamos, e não sozinhos, mas com a mão de Jesus, nós precisamos dar esses passos para o deserto, assim como Ele um dia deu, para que a gente possa experimentar quem nós de fato somos. É, em outras palavras, o caminho para dentro daquele castelo. Para olhar aquilo que de fato está construído dentro de nós,
para quem sabe juntar um pouco de coragem e derrubar algumas daquelas pedras e mostrar um pouco mais daquilo que está lá dentro da gente. O Peter Escaseiro, ele fala, e ele que propõe também algumas dessas coisas que eu vou falar aqui, ele diz que nós mostramos de nós mesmos, na verdade, apenas uma pequena parte. Como um iceberg que tem lá a sua ponta, mas que quase 80% ficam escondidos debaixo da água. A maior parte do que nós somos e sentimos, ninguém sabe. Só Deus conhece. Mas Deus nos convida a olharmos para nós mesmos, a percebermos tudo isso. Porque também nossas emoções foram criadas por Deus, porque também aquilo que nós sentimos e a forma como reagimos tem a ver com essas emoções, que nós às vezes negamos e fugimos. São 3 as tentações. A primeira delas nos coloca diante dessa enganação do desempenho. Ela diz, e ela propõe, o diabo diz para Jesus, propõe dizendo assim, olha, se você é o Filho de Deus, então por que você não faz alguma coisa importante? Por que você não faz alguma coisa que realmente vai trazer alguma relevância, algum impacto? Transforma pedra em pão, alimenta multidões. E eu e você, de forma semelhante, somos sempre de novo conduzidos para essa tentação. E somos enganados com essa ideia de que o que nós somos de fato, o que nos dá valor, aquilo que faz com que você seja alguém diante dos outros, é o seu desempenho. Que aquilo que você faz é o que realmente importa. Como é o seu nome, a gente diz, e aí de repente a resposta, né, meu nome é André. E o que você faz? É a segunda pergunta. E aí a gente já percebe como a nossa cultura valoriza aquilo que nós fazemos. Você é aquilo que você faz, é a tentação do desempenho. E assim nós vamos crescendo, desde muito cedo, lutando com essas nossas habilidades e tentando mostrar que nós damos conta, que nós conseguimos fazer, que nós temos algo para oferecer para o mundo. E assim, quando vem aquele feedback positivo, a gente entende, então, assim, não, eu sou alguém. Eu fiz uma faculdade, eu completei um mestrado, uma pós-graduação, um doutorado. Eu sou um excelente profissional. Eu tenho a minha vida construída de forma sólida em cima do meu desempenho. E eu acho mesmo que quem é incompetente tem que mais passar fome. A gente não diz isso. Essa escapou. Mas, na verdade, essa é a batida do nosso tempo, da nossa cultura. É uma vida medida a partir daquilo que nós desempenhamos, que nós conseguimos entregar. Mas isso não é o que você é. A palavra que Jesus recebeu, tu és o meu filho amado, ela antecede qualquer desempenho, qualquer realização, qualquer coisa que Jesus tenha feito no ministério. Ela vem antes. O Evangelho vem primeiro. Primeiro Deus diz, meu filho, eu te amo. Eu entrego a minha vida por ti. Eu derramo o meu sangue por ti, porque eu te quero comigo. Tu és o meu filho amado em quem eu me agrado. Eu me agrado, sim, eu me agrado no que tu fazes. E nós fomos feitos para fazer. Deus nos fez com habilidades e talentos para realizarmos muitas coisas, para desempenharmos muitas coisas boas nesse mundo. O problema não é o fazer. O problema é que nós nos agarramos no fazer como a nossa identidade, como o nosso cartão de visitas, como aquilo que eu sou. E aí nós estamos andando no caminho da tentação. A segunda tentação que Jesus enfrenta ali no deserto é a tentação de que ser popular, ter fama, ser reconhecido, isso é o que dá valor. Jesus é colocado ali
diante da multidão, no meio da cidade, e aí ele diz, olha, te joga daqui. Porque você sabe que você vai ser segurado. Já pensou o espetáculo? Alguém pulando lá de cima e de repente vem os anjos, ele sabe, igual filme assim, né? Aqueles efeitos especiais, vem caindo, né, com os anjos segurando. Que coisa, que momento. Todos reconheceriam nele o Messias. Mas Jesus nega essa tentação. Porque isso não define quem ele é. É Deus o Pai quem diz quem ele é. E não o que as pessoas dizem. Essa segunda tentação, claro, ela tem a sua conexão com a primeira, mas ela está muito mais voltada, não para aquilo que eu faço em si, mas para o que as pessoas acham do que eu faço. Eu me preocupo com o que dizem a meu respeito. Eu saio de casa e me arrumo, e de repente eu olho e digo assim, ah não, isso aqui vão dizer que está aparecendo a minha barriguinha, né, Jean? Eu me preocupo. Como as pessoas vão pensar de mim? Moro num apartamento em Florianópolis, e aí estão lá as crianças brincando, e correndo atrás do gato, aquela folia toda, de repente eu começo a ficar agoniado. E aí eu digo assim, meninas, o que os vizinhos vão pensar? Vão achar que estamos quebrando tudo aqui dentro de casa. E assim nós vamos construindo uma ideia falsa de que o que nos mede com relação a nosso valor é o que as pessoas dizem. E talvez essa segunda tentação, ela seja muito mais complicada no mundo contemporâneo. Eu acho que nossos pais, as pessoas de mais idade, elas viveram mais fortemente a luta com o desempenho. Não que ela não exista, mas eu acho, me parece, uma avaliação minha de que era mais, não era tão importante isso em termos de visibilidade, mas o desempenho era o que importava. E eles realizaram muitas coisas. Foi uma geração que trouxe, de certa forma, trouxe nosso país para um outro momento, que construiu muitas coisas, inclusive nessa comunidade. Mas parece que a geração atual, abaixo de 40 anos, parece que ela luta muito mais com a popularidade. Porque nós vivemos num mundo visível, onde todos sabem da vida de todos. E a fofoca saiu da janela da dona ali, né, na rua, e foi para o Facebook. E a gente está exposto. E a gente posta as coisas que a gente quer que os outros vejam. Porque a gente está preocupado, ou vai dizer que você não pensa 10 vezes antes de colocar um negócio lá para... Ah não, mas será o que vão pensar dessa minha foto? Ah não, essa foto aqui eu não posso colocar, porque aparece muito as minhas rugas, o meu cabelo branco. Eu já desisti do negócio de Instagram, eu não posto nada, porque toda vez que eu vou postar eu entro em crise com essa tentação. Eu fico agoniado e digo assim, Senhor, me liberta desse negócio. E talvez você também precise nessa noite dizer, Senhor, me liberta disso. Me liberta dessa tentação. Mas não tem como Deus lapidar, trabalhar, agir na nossa vida se nós não tomarmos a mão de Jesus na direção do deserto para experimentar esse incômodo de olhar para nós mesmos e de perceber que é bem assim. Se eu e você não reconhecermos quem nós somos, não conhecermos esse material que está aqui dentro de nós, nós não vamos permitir que Deus o lapide, transforme no nosso interior, nossas emoções. Nós não vamos perceber que muito do que acontece nas nossas casas, nos relacionamentos das nossas famílias, tem a ver com essas tentações. Porque nós oprimimos, ou quem sabe fomos oprimidos, por uma tirania do desempenho. Porque vivemos cercados de um temor do que os outros pensam. Ou então, quem sabe, talvez a terceira tentação é que nos pegue de jeito. E a gente ouça aquela voz do inimigo dizendo, eu posso te dar tudo. E nós vamos ouvindo aquela voz que diz que o que de fato nos dá valor
ou nos coloca numa condição de pessoas respeitáveis perante essa sociedade, é o que nós temos. É o nosso carro, é a nossa casa, é a estrutura que nós conseguimos construir. Eu, há 20, 30 anos atrás, quando morava aqui em Jaraguá, eu lembro das brincadeiras nossas de criança, de jovem, a gente dizia que o sonho do jaraguaense, né, da época, era trabalhar na VEG, ter uma casa pintada de branco com as vistas marronzinhas e um carro legal na garagem. Esse era o sonho de consumo da época ali da década de 80. Faz tempo, hein? São 40 anos já, né? É que eu estou ficando velho e não estou percebendo. Tem que... Mas a gente brinca sobre essas coisas, a respeito dessas coisas, mas olha como esses valores entram na nossa vida e na nossa família. E nós vivemos a partir dessa tentação. E nós ensinamos nossos filhos, olha, filho, tem que ralar muito, tem que estudar. Porque senão, olha, para se dar bem na vida, que a gente quer dizer o quê? Se dar bem é ter uma estabilidade, um sucesso financeiro. Para se dar bem na vida, tem que ralar, tem que fazer faculdade, tem que fazer esse negócio assim. Porque nós estamos preocupados com nossos filhos e queremos que eles tenham, de fato, uma vida boa. E não é equivocado, não é errado entender que as questões financeiras estão ligadas com o nosso dia a dia. O problema, de novo, sempre de novo, é quando nós penduramos nisso a nossa identidade. É quando nós ensinamos nossos filhos a entenderem que o valor deles está nessas coisas. E nós não ajudamos os nossos filhos a entender que porque eles não têm a mesma boneca que a outra amiga da escola, isso não quer dizer que ela é menos. É mais fácil, parece para nós, fazer das tripas coração e comprar a tal da boneca, porque assim ela não vai ter nenhum trauma. E a gente não percebe que a gente está passando para essa criança um discurso, porque é assim, não é só as palavras que mostram quais são os nossos valores. Nossas atitudes falam muito mais. Esse caseiro, ele vai dizer que às vezes esse castelo, ele se tornou tão sólido e tão impenetrável, nas palavras dele, então, esse falso ego, que nós nem percebemos, nós não nos damos conta. Nós mesmos acreditamos que aquilo é o que nós somos. Mas eu quero convidar você a ouvir a voz de Deus, que te pega pela mão e te conduz para o deserto, para que você possa refletir, porque isso é o papel do deserto. Para que você possa entrar no castelo e reconhecer que aquilo tudo não é o que você é. Porque o que você é, quem diz é Deus. É o Pai. E Ele diz isso de uma forma muito intensa em Jesus. Quando Jesus derrama a sua vida, o seu sangue, Deus está expressando e está dizendo, meu filho, minha filha, eu dou tudo por você. O Evangelho tem essa característica. Ele nos leva sempre de novo, a espiritualidade bíblica, ela nos leva sempre de novo para esse caminho, entre ouvir a declaração amorosa de Deus e a percepção do que nós somos e das nossas limitações. Por um lado, a percepção de que nós temos essas tentações, de que elas batem na gente e nos desestabilizam, nos faz voltar para Jesus, andar na direção da cruz, nos prostrar diante dele, nos entregar e dizer, Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso ouvir aquela Tua voz. E aí Ele vem e diz, eu te amo, meu filho. Eu estou contigo em todos os momentos, no vale da sombra da morte, no momento da tua tentação, quando você
vai quando você vem, quando você briga com a sua esposa, quando você... até o fim. E aí, lá nessa presença, a gente de novo junta uma força, junta uma coragem, reafirma a nossa identidade e volta para o deserto. De novo com Ele. Para de novo lutar com essas nossas sombras. Para de novo olhar para aquilo que nós... para aquelas nossas fragilidades e lutas. Para que Jesus seja formado em nós. Qual é a tua tentação? Qual dessas talvez no teu momento tem sido a mais presente? O que Deus tem feito na tua vida e como Ele tem te transformado? Eu vou concluindo esse nosso tempo, convidando você a olhar mais uma vez para Jesus, lá no batismo. A perceber, a quem sabe, por que não? Usando um pouco a nossa imaginação. Entrarmos juntos na água com Jesus. Sentindo aquela água, aquele friozinho. Olhando para aquele Jesus diante de nós. E ouvindo aquela voz que vem do alto. Tu és o meu filho amado, em quem eu me alegro. E quem sabe a gente vê Jesus olhando para o lado e olhando para a gente. E dizendo, são para ti essas palavras. Foi por isso que eu vim. Eu vim para que você soubesse disso. Para que você vivesse a partir disso. O caminho de uma espiritualidade emocionalmente saudável passa por essas experiências de entrar na presença de Deus em quietude e ouvir a voz do alto que guia as nossas vidas. O caminho para uma espiritualidade emocionalmente saudável é não apenas acessar as nossas emoções, mas fazer isso na presença de Jesus, guiados por Ele, para que Ele possa curar emoções, para que Ele possa nos dar a percepção daquilo que nós, de fato, do porquê nós reagimos de tantas formas, às vezes estranhas. Siga a nossa comunidade nas redes sociais para receber conteúdo exclusivo, avisos e eventos. É só procurar Comunidade Apóstolo Pedro no Facebook ou Instagram. Ou acessar o nosso site apostolopedro.com.br.